para todos que puderem ouvir essa mensagem. Eu já tinha uma semana que eu estava com Covid e estava sendo medicada, mas no dia 20 eu tive uma piora, eu me senti muito mal, eu estava muito fragilizada e eu tinha uma fraqueza na mente e o mal-estar na cabeça, dor em cima da vista, dor de cabeça que não passava. E eu então entrei no quarto de guerra, que é um local que eu tenho na minha casa, que eu busco o Senhor, mesmo fragilizada. Eu estava ali me apresentando a Deus, querendo entender o que estava acontecendo, porque eu estava entendendo que era uma força, algo muito mais espiritual, essa doença. E eu fui conversar com Deus, e Deus disse assim para mim: eu estou cuidando de você, não se preocupe. E aquele dia eu estava tão fragilizado, meu corpo tão fragilizado, mas à noite eu fui dormir confiando no Senhor. E eu tive uma visão que na minha frente tinha um vulto. Eu sabia que tinha um vulto na minha frente. E esse vulto, ele apresentava uma mão fechada. E essa mão fechada vinha em direção à minha boca. Eu estava dormindo à noite, minha boca abriu e essa mão, ela entrou na minha boca, tentando impedir de eu respirar. E a minha mente queria clamar o sangue de Jesus, e eu queria levantar, eu queria reagir, e aquela mão posicionava assim a minha cabeça para que eu não levantasse. Eu estava dormindo no sofá da minha casa, da sala, porque eu me sentia melhor naquele lugar. E ali eu comecei a clamar, sim, em espírito, eu comecei a clamar a Deus, e aquela mão dando na minha boca. E teve um momento que eu comecei, a minha alma começou a clamar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e eu acordei. Eu consegui me livrar daquela mão. E eu acordei e eu fui orar ao Senhor. E passou-se um dia, e no outro dia eu orei ao Senhor, Deus disse: eu quero falar com você sobre esta doença, para você alertar a minha igreja. Então, no outro dia, eu já estava entendendo que eu já estava no mundo espiritual. Deus queria me mostrar algo no mundo espiritual. E no outro dia eu fui dormir, né? E eu não tive febre, tá, irmãos? Eu não estava com febre, e eu estava apenas com essa fraqueza na cabeça, era tudo na cabeça. Então eu fui dormir e à noite o Espírito de Deus me transportou a um lugar. Presta atenção no que eu vou falar, porque Deus me deu essa revelação para um despertamento para a igreja. Eu me vi, o Espírito de Deus me levou a um laboratório. E quando eu chegava nesse laboratório, o Espírito Santo de Deus me dizia: esse é um laboratório do mundo todo. Ele falava assim para mim: esse é um laboratório do mundo todo. E eu vi ali várias pessoas, né? Vários cientistas ali preparando vacina. As vacinas, né, que as pessoas estão preparando, né? Os cientistas estão preparando para a Covid. E neste momento, eu estava nesse laboratório e Deus falava comigo assim: eu vou dizer para você o que é esta doença. Irmãos, essa doença era um espírito. Esse espírito entrou dentro do laboratório, onde eu estava, levado pelo Espírito de Deus, e esse espírito, ele se materializou numa mulher. Eu não podia ver o rosto, eu estava de costas, mas era uma mulher loira. E se materializou numa mulher. Eu falava: o que é isso? Aí o Espírito de Deus falava para mim: esse é o Covid, é a doença. Aí eu falava: mas não é uma célula, ele é um espírito. Aí o Espírito de Deus falava comigo: ele é um espírito. Eu vou te mostrar o que está acontecendo. Aquele espírito se materializou numa mulher e começou a mexer em tudo que estava sendo feito, todas as fórmulas que estavam naquele laboratório. Aquele espírito que se materializou numa mulher, ele mexia em tudo aquilo ali, trocava tudo. Tudo que era feito, ele ia ali e ele trocava tudo aquilo ali. E eu ficava observando aquilo, e o Espírito de Deus me levou àquele lugar e me fez acompanhar aquela doença, essa doença que nós chamamos, né, de uma célula infecciosa. Ela era um espírito. Ela era um espírito. E Deus falava assim: fica ligado comigo. E
de repente, o Espírito de Deus me transportou a um país. É isso que eu quero que você ouça agora. O Espírito de Deus me transportou a um país. E eu sabia que eu estava num país diferente, mas eu só via a localização onde eu estava. E de repente eu via um homem, ele estava abaixado na beira de um buraco, esse buraco parecia uma cova, e era um barro muito vermelho. Era um lugar onde tinha um barro mais vermelho, vermelho mesmo. E todo aquele barro e tinha uma cova quadrada grande. Esse homem estava esperando eu chegar na beira dessa cova. Eu falava, quem é este homem? Aí o Espírito Santo de Deus me falava assim, é a Covid, é a doença. Ele se materializou no homem. Agora estava ali no homem. E ele tirava, ele na beira daquele buraco, e eu olhando ele, ele me olhava, e ele tirava de dentro daquele buraco 3 malas. Ele tirava com facilidade, porque era um buraco fundo. Ele pegava a primeira mala, a segunda e a terceira. E o Espírito Santo de Deus falava comigo. Eu vou te dizer o que está acontecendo no mundo. E eu não tinha voz para falar, eu observava, mas teve um momento que o Espírito Santo de Deus me permitiu falar com aquele espírito. E eu falava, quem é você? Você é realmente a doença? E ele falava assim, eu sou a Covid-19, sou eu. E essas malas aqui, eu vou te mostrar o que tem dentro dessas malas. Essas malas eram umas malas, ela tinha uma estética muito bonita. Eram umas malas lindas, era uma dourada, uma prata e uma cor bronze. A dourada, a mala dourada era enorme. A mala prata era média e a mala bronze, ela era pequena, mas ela representava 3 países. E esse homem, de repente, abria a primeira mala, que era enorme. Ela tinha muito, muito, muito ouro. Ela tinha muitas vasilhas bonitas, de ouro precioso, coisas preciosas, que representava objetos daquele país. E eu querendo entender que objetos são esses, que país é esse. E a doença, que era o espírito, falava comigo. São 3 países. Ele abria a segunda mala, que era de prata. Tinha muita coisa que brilhava. Era umas pratas, uma coisa que chamava a atenção. E a mala bronze, ele não abria. Mas eu entendia que era um país e que tinha muita coisa preciosa dentro dela. Mas não dava tempo de ele abrir. Mas ele falava, essas 3 malas representam os 3 países mais poderosos do mundo. E eu, a própria doença, estou negociando com esses países, porque eles negociam as vidas, eles estão negociando poder e dinheiro. E sou eu que estou fazendo isso, eu, a própria doença. Então, eu vou negociar as vacinas com 3 países poderosos, com dinheiro e muito poder. E ele mostrava aquelas 3 malas. Aquelas malas, a que tinha ouro e bronze, a de ouro e a de prata, que ele abriu, tinha muita coisa que chamava atenção, muita coisa preciosa, muita coisa de valor. E ele dizia, eu mesmo estou negociando as vacinas. Eu mesmo estou negociando as vacinas que estão fazendo para me destruir. Mas antes que me destrua, eu estou negociando, porque esses países são movidos de poder e dinheiro. E nesse momento eu fiquei impactada. E eu sabia que a mala bronze, ela tinha muita coisa de valor. E ela representava um país pequeno, mas um país super poderoso. Eu sabia disso. A doença, ela falava isso. Ela era um espírito. Ela era um espírito. E de repente, eu fui transportada, saí daquele lugar. E Deus falava comigo, diga para a minha igreja clamar em relação a essas vacinas que estão sendo feitas, porque elas não têm, os poderosos não têm preocupação com vidas, mas a minha igreja na terra tem autoridade para clamar e mudar a situação. Diga para a minha igreja se voltar e fazer um clamor e propósito em prol dessas vacinas. Não sei se você vai crer ou não, mas eu sei o que o Espírito Santo de Deus me mostrou. E eu estou tirando a minha responsabilidade e passando para você. Clame, igreja, clame, porque algo tenebroso está acontecendo em relação a essas vacinas. Nós não estamos a par de muitas coisas, mas o Espírito Santo de Deus está revelando. Clame, faça propósito, porque Deus disse que a igreja
para mudar essa situação. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aí eu fui entender por que eu fiquei doente. Por que Deus me permitiu sentir tudo que eu senti. Eu tive uma fraqueza na mente. A minha mente não conseguia reagir. Eu fui entender, essa doença, ela é um espírito. A todos que estão ouvindo esta mensagem, é um alerta para as igrejas. Preste atenção e ouça essa mensagem toda.